Boa tarde a todos. Eu me chamo Leudo, é uma galera aqui que ainda não me conhece. Eu tava vindo toda quarta até o ano passado, né? Então esse ano é a minha primeira vez que estou voltando a vir. Aqui a gente fazia no esquema palestra, né? Palestrando algumas coisas sobre inteligência emocional, aliado à Bíblia, aliado a ferramentas de coach, misturando tudo para ver se ajuda a gente a sair dessa situação, né? Que situação, né? Da situação que a gente se encontra ainda dentro de uma clínica, lutando, né? Contra essa maldição que é as drogas na nossa vida. Para quem não me conhece, eu fui internado nessa clínica quando ela não era nem aqui ainda. Ela era lá na Precabura e passei 5 meses e pouco internado. Há 10 anos atrás. 10 não, vai fazer 11 anos. 11 anos atrás. Eu tô há mais de 10 anos limpo, graças a Deus. E no ano passado deu uma vontade de fazer algum trabalho voltado, né, para a galera que tem que é adicto, que tem problema com drogas, que estão na recuperação, né, lutando contra esse problema. Então, eu comecei a vir nas quartas-feiras e trazendo tudo que eu fui aprendendo. Eu comecei atendendo as pessoas lá como hipnoterapeuta, né? Eu sou formado em hipnoterapia e trabalho também com isso, né? Fazendo as terapias com as pessoas através da hipnose. E atendi algumas pessoas, inclusive meu amigo aqui também foi atendido. E também a gente vai começar a atender. A partir da próxima quarta, a gente vai marcar quem quiser ser atendido, né, para conhecer. Eu tenho que fazer uma palestra aqui só sobre o que é a hipnose, porque é cheio de mito, né? As pessoas não sabem direito o que é e fica com medo e tudo. Mas eu vou explicar direitinho depois. Hoje eu fiquei pensando muito o que é que eu ia falar, né? E aí eu vejo a questão da mudança. Falar sobre mudança. Por que a gente não consegue mudar, né? Por que às vezes a gente sai da clínica e aí acaba ocorrendo os mesmos erros e volta para a clínica? Por que a gente não consegue ultrapassar essa barreira? Por que a gente não consegue fazer as coisas acontecerem diferente, né? Então, na minha vida foi bem complicado, acredito que na de vocês também, essa questão da adicção. Passei por situações horríveis e dentro dessas situações foram muitas lutas para tentar mudar, muitas. Várias e várias recaídas, várias e várias internações, até que a última foi essa 10 anos atrás. Hoje eu tenho 43 anos. Então desde os 12 que eu usava drogas. Então eu passei 20 anos da minha vida usando drogas. O amigo aí que tá chegando agora, eu estou há 11, vai fazer 11 anos que eu tô limpo. Mas durante 20 anos eu estava mergulhado nessa história. E para falar de mudança, a gente tem que falar nos passos, né? Nos passos. E aqui a gente tem um programa muito massa, que é os 12 passos. Só que o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas não estão dando o primeiro passo. Muitas vezes elas acham que estão dando o primeiro passo, mas continuam ainda na negação, né? Continua na negação. Sai daqui achando que fez um trabalho, achando que escreveu, mas acaba na negação ainda, né? E aí eu tenho um livro aqui muito legal, que é os 12 Passos, né? No Celebrando Restauração, que é lá da Igreja Batista. Apesar de eu não fazer parte dessa igreja, mas eu estou estudando, né? Para trazer alguma coisa diferente para vocês. E aí aqui tem dizendo, o que é negação? Negação é um falso sistema de crenças, sem base na realidade, e um comportamento autoprotetor, que nos impede de encarar honestamente a verdade. A negação é parte de nossa doença, que diz que não temos nenhum problema, que nos leva a minimizar seus efeitos ou culpar outros pelas nossas dificuldades. O primeiro passo nos leva a admitir nossa negação.
Enquanto a gente não admitir, enquanto a gente não tiver humildade, eu sempre costumo dizer, o primeiro passo é o passo da humildade. Se o cara não tiver humildade, o cara volta. O cara vai sair, mas o cara vai voltar. O cara vai deixar de usar, mas vai voltar a usar. Porque é a humildade que vai fazer com que você diga, realmente, eu baixo aqui a cabeça e eu não posso com isso. Só que muitas pessoas saem daqui já achando que pode, achando que é o bichão, já... E aí volta aqueles mesmos hábitos, aquelas mesmas coisas que aqui a gente passa tanto tempo falando. Em todas as reuniões fala, né? Hábitos, pessoas e lugares. Então a gente volta para os mesmos hábitos, volta para as mesmas pessoas, volta para os mesmos lugares. Só que às vezes a gente acha que mudou. Só que os lugares estão na nossa mente, pessoal. Muitas pessoas escutam músicas que falam de drogas. Muitas pessoas assistem filmes que falam de drogas. Um filme, uma música, você está se alimentando. Você não se alimenta. Tem um ditado que diz, você é o que você come. Na verdade, você é o que você se alimenta. E você se alimenta não só de comida, mas você se alimenta de tudo que você vê, de tudo que você ouve, de tudo que você sente. Então você precisa mudar o que você ouve, o que você sente. Porque a pessoa sai daqui aí continua escutando as mesmas músicas, continua vendo os mesmos filmes, achando massa, assistindo um filme de gangster, achando massa. Chega a pessoa vibra. Cara, você precisa sair dessa vibração. Precisa mudar. Quando a gente diz mudar, é mudar o que a gente mudar o que a gente lê, mudar o que a gente fala. Tem gente que passa um tempo na clínica, mas parece que piora, volta falando mais gíria ainda, porque aprendeu com os outros. Sabe? A linguagem é uma expressão do que a gente é. Então a gente precisa tentar mudar essa linguagem, a gente precisa mudar essa linguagem também. A gente precisa mudar o que a gente escuta, a gente precisa mudar o que a gente vê, a gente precisa mudar o que a gente sente, a gente precisa mudar o que a gente come, buscando uma alimentação mais saudável, né? E a gente precisa mudar o que sai da nossa boca, né? O que sai da nossa boca. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala, não é o que a gente come que deixa o homem puro, e sim o que sai. Aí as pessoas que são acostumadas a falar muito palavrão, falar muita gíria, falar muito em droga, fala de um passado como se aquele passado valesse alguma coisa. Não, pessoal. Quando a gente vai mudar, a gente precisa apagar esse passado, apagar. Porque esse passado não vai te levar aonde você quer ir. Você quer ficar limpo pro resto da vida, ter uma família restaurada, ter uma vida restaurada, uma vida com saúde, uma vida em paz, uma vida com emprego digno, uma vida fazendo cursos, estudando, aprendendo coisa nova. Se você desapegar desse passado. Enquanto você não desapegar do passado, você não vai conseguir ir para o futuro. Não vai. É uma coisa que vai ficar te puxando, te prendendo. Então você tem que desapegar do passado. As pessoas do passado. Tem umas pessoas que não tem mais nada a ver. Se você não quer mais usar drogas, pessoas que existem na sua vida vão precisar sair. E aí vai passar um momento que vocês vão sentir uma dor, que é a dor da solidão. A dor porque aconteceu comigo, eu só posso falar de mim, né? Então, eu só tinha amigo muito doido. Quando eu comecei a perceber que eu só tinha amigo muito doido, que, meu irmão, eu não tenho um amigo. Um amigo, pouquíssimos. Se você tem amigo, dê valor a ele. Aquele amigo que quer lhe ver livre das drogas. Aquele amigo que... Eu vim pra cá, acho que nem minha família me visitou. Nem minha família me visitou. Teve uma pessoa, que hoje é a minha esposa, que ela pagava uma pessoa para deixar meus filhos aqui. Aí meus filhos vinham me visitar e depois eles voltavam de Uber. Pronto. Era só isso. Mas nem meu pai, nem minha tia. E foi porque eu fui criado pelas minhas tias, minha avó. Ninguém me visitou. Então, essa dor, você tem que ter a certa maturidade de saber que você vai passar por ela. Porque uma coisa é você entrar num canto
e sofrer sem esperar. Mas vocês têm que aprender essa maturidade de saber que vocês vão passar por esse momento. E aí, Leudo, o que fazer? Cara, novas amizades. Novas amizades, novas amizades. Se envolver nos grupos de igreja, né? Porque as pessoas pensam que igreja é só ir para o culto, aí vai para o culto, ou então vai para a missa, ou então vai para o centro espírita, ou então vai para... Não, se envolver, conhecer as pessoas, se envolver nos grupos, se envolver, se tu toca um instrumento, se envolve lá no grupo de tocar, se tu gosta de estudar, se envolve no grupo de estudo, se envolver para conhecer novas pessoas, né? Hoje eu estava assistindo uma palestra, o cara disse, ó, todo dia a gente era para conhecer uma nova pessoa. Por quê? Porque quando Deus diz, quando as pessoas falam assim de Deus, né? Deus é que abre a porta. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Ou então quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Cada porta dessa tem um nome. Essas portas chamamos pessoas. São as pessoas que a gente vai conectar, é que vão dar oportunidade. Você não vai se empregar sozinho. Se você for arrumar um emprego, existe uma pessoa que vai te dar um emprego. Se você for fazer um esporte, existem umas pessoas lá que estão lá no esporte antes de você. Então, as pessoas que vocês vão se conectar através do esporte, através da igreja, através de grupos, né? Grupos saudáveis. Então, tem que ter essa mudança drástica, né? E aí, o que a negação causa nas nossas vidas? É o egocentrismo. Recusamos aceitar a responsabilidade pelos danos que causamos a nós mesmos e a outras pessoas. Então, a gente não assume a responsabilidade, né? A culpa foi do traficante, a culpa foi dos meus pais, que me abandonou, a culpa é porque eu levei uma surra, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa sempre é do outro. Enquanto a gente não trouxer essa culpa pra gente, rapaz, a culpa é minha, essa situação é minha, é só minha. Tira a culpa do outro e traz pra você, pra assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque isso é um tipo de negação. Você tá negando que a culpa é sua. Você tá colocando sempre a culpa no outro, sempre a culpa é no outro, né? A culpa é do monitor. Aí a pessoa sai daqui, eu vi isso porque eu vi na internação passada, né? Tinha um cara que quando ele saiu da clínica descobriu que a mulher tinha traído ele. O que é que aconteceu? Recaída, né? Recaída. E aí a culpa da recaída foi de quem para ele? Da mulher, do amante, da vida, de tudo menos dele, né? Mas tudo que você faz, né? É você que faz. A sua vida, o seu caminho, é você que traça. E dá para traçar um novo caminho a partir de agora. Novo. Mas quando eu digo novo, é novo, pessoal. Porque tem gente que bota um pé no novo e um pezinho no velho. Aí fica difícil caminhar no novo. Se um pé está em cada lugar. Um pé está no passado e outro pé está no futuro. Elimina o passado. Elimina o passado da sua vida. Certo? Passado só serve como aprendizado. E aí você vai utilizar o passado como aprendizado. Se você ficar revisitando o passado, tendo aquelas emoções, né, é complicado. Na neurociência, né, na hipnose, nós sabemos que quando a gente volta ao passado, o nosso cérebro não entende. Para ele está vivendo de novo. Tanto é que quando você vê um filme e você sente aquela emoção, lembra de algo que aconteceu, você chora de novo, né? Então o seu cérebro não entende. Para ele você está vivendo de novo. E tem gente que está no looping, vivendo de novo, vivendo de novo, vivendo de novo. Pessoas que têm traumas de infância, né? Pessoas que foram abusadas, pessoas que apanhavam demais, pessoas que foram abandonadas. Tudo isso, as pessoas vivem nesse passado e vivem nesse looping. Toda vida que lembra, sofre. Toda vida que lembra, sofre. Toda vida que lembra, sofre. Então, é preciso realmente fazer um esforço. Porque tudo que eu estou falando aqui não é... Ah, Leudo, o Leudo está falando aí, é fácil. Não, é difícil. Mas é simples, tá? É difícil, mas é simples, né? Uma coisa complexa é diferente de uma coisa simples. Mas o difícil é diferente do fácil.
É simples, é só você buscar de toda a alma, de todo o coração, o novo. Buscar novas pessoas, novas amizades, novos filmes, novas ideias, novos livros, novos lugares, né? Enquanto você não fizer isso, buscar mesmo toda a alma para eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, não quero mais isso, né? E bloquear, sair bloqueando aquelas amizades que não leva você para canto nenhum. Sai bloqueando, bloqueia todo mundo. Troca o chip do celular, sabe? Faz uma mudança radical. Por quê? Essas pequenas mudanças que muitos estão fazendo estão levando vocês até aqui. Só que muitos não conseguem romper essa barreira. Por quê? Porque não estão fazendo nada diferente. Existe aquela frase clichê, né? Diz que ninguém pode querer algo diferente fazendo a mesma coisa. Então tem que fazer algo diferente. Algo diferente muitas vezes é o quê? Ser um pouco mais radical. Livrar do passado, né? Se apagar, se desapegar desse passado, certo? E aí, a desonestidade é uma outra coisa da negação. Quando a gente começa a ser desonesto. Desonesto com os outros, desonesto consigo mesmo, né? Eu passei muito tempo na minha vida sendo desonesto em tudo que eu fazia, eu queria ganhar em cima, né? Se alguém me desse um troco errado, vixe, para mim eu tinha ganhado. Então isso aí é um sintoma de quê? Da negação, da sua doença. Então você quer ganhar em cima, você ainda não botou o valor da honestidade dentro de você, porque o valor da honestidade é um princípio, é um valor que quando você sai da negação, você começa a ser honesto consigo mesmo. Se você for honesto consigo mesmo, você consegue ser honesto com todo mundo. Se você for honesto consigo mesmo, você consegue ser honesto com todo mundo, certo? Outra coisa que a negação causa na nossa vida é o isolamento e vazio, né? Nós nos descobrimos sem amigos, aquilo que eu estava falando aqui, e que estamos completamente desconectados dos nossos relacionamentos. Não experimentamos intimidade com outras pessoas, nos mantemos distantes, inclusive de Deus, né? E aí tem uma passagem da Bíblia que fala assim, tá lá em Isaías 59. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, é que nem aquela história, né? Você está se isolando cada vez mais, ou são as suas atitudes que fazem você ficar isolado? Porque tem gente que sai daqui da clínica e fica com o pé no passado e o pé no futuro. O pé no passado, ele pisa, mas não gosta. E o pé no futuro, ele pisa, mas não consegue pisar direito porque tem um pé no passado. E aí fica nesse embate com ele mesmo. Com ele mesmo. Aí, quer saber de uma coisa? Eu vou usar. Então, a vida é feita de decisões. Tem que decidir. Quando você decide parar, eu vou tentar, né? Segura aqui. Tenta me dar esse livro aí. Não, tentar. O que é tentar? Não existe tentar. Tenta fazer uma coisa. Não existe tentar. Ou você faz, ou você não faz. Então, quando você diz, eu vou tentar, o seu cérebro entende que você não vai conseguir. Isso é neurociência, pessoal. Isso é ciência. A gente está falando para o nosso cérebro que a gente não vai conseguir, porque a gente vai só tentar. Agora, se você disser, eu vou fazer, eu vou conseguir, você está afirmando para você mesmo que você vai fazer, que você vai conseguir. Então, são decisões, né? E a decisão é cortar fora. Decisão significa cortar fora. Incisão significa cortar dentro. Quando você vai fazer uma cirurgia e tem que fazer uma incisão, significa que você tem que cortar por dentro da pele. Quando você vai fazer uma decisão, você tem que cortar fora. Então, a decidir é você tirar tudo aquilo que está te impedindo de atingir um objetivo qualquer. No nosso caso aqui, é o objetivo de ficar limpo, mudar de vida, certo? E o último é a ansiedade. Perdemos tempo e energia lidando com o passado e temendo o futuro.
Nos ocupamos tentando controlar pessoas, circunstâncias e pensamentos. E nos frustramos quando não conseguimos. Ao reconhecermos que não temos controle, ficamos livres para viver nossa vida como ela realmente é. Então, aí tem uma passagem da Bíblia que eu trouxe não, né? Que o livro trouxe. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, quando a gente fica ansioso é quando a gente está onde? Quando a gente está no futuro. A gente está o tempo todo no futuro, a gente fica ansioso, começa a ansiedade. E quando a gente está o tempo todo no passado, começa a depressão. Então a gente tem que se ocupar para que a gente esteja no presente, né? Para que a gente esteja cada vez mais no presente. O que é que eu estou fazendo hoje, o que é que eu vou fazer agora, que vai melhorar minha vida, que vai melhorar meu astral, que vai, sabe, o que é que eu vou fazer agora para me levar no meu objetivo? Agora, né? Hoje vocês decidiram estar aqui na reunião, mas muitos estão aqui na clínica vários meses, né? E não se toca que o que a gente faz no micro é o que a gente faz no macro. A pessoa está aqui na clínica e não vem para a reunião, chega atrasado, tem um dia todinho, não tem nada para fazer, mas ainda consegue chegar atrasado, né? Tá aqui na clínica, vem para a reunião uma vez na vida, né? Vem uma reunião, aí depois não estou afim. Do mesmo jeito vai ser lá fora, não se enganem. Vocês vão ter um trabalho e o trabalho vai ser difícil. Aqui é muito fácil, é só andar dali para cá, do quarto para cá. Trabalho, muitas vezes vocês vão ter que pegar ônibus, né? Muitas vezes vocês vão ter que suar, vão ter que pensar, vão ter que fazer trabalho, vai ser cansativo. Então, aí o que é que você está ensinando o tempo todo pro seu cérebro, para sua mente? Que você vai chegar atrasado, que não vale a pena. Então, o que é que a gente está fazendo agora para mudar a nossa vida, né? Então, esse passo, primeiro passo, tudo isso que eu estou falando aqui é para que a gente entenda que a gente precisa admitir realmente, né? O que é admitir? O passo 1 nos ajuda a identificar nossas emoções e sentimentos. Medo, dor, vergonha, raiva. Muitas vezes reprimimos e congelamos nosso sentimento. E aceitá-los é o caminho para a liberdade. Precisamos aprender a expressar nossa dor perante Deus, em vez de apenas tentar escapar dela. Deus ouve nosso clamor e está disposto a nos dar esperança. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Então, a gente precisa, nas nossas orações, se derramar em Deus, sabe? Pedir, conversar, como se Ele estivesse aqui, ó, porque Ele está. Porque muitas vezes a gente faz repetições, repete palavras e parece que aquilo ali ficou vazio. Então se emocione quando você falar com Deus, sabe? Chore, peça, clame, porque Ele atende, né? E assim a gente vai estar admitindo nossa impotência perante Deus. Tem gente que nem isso consegue. Então o admitir é isso, a gente admitir nossa impotência, trazendo pra gente a humildade. Se a gente for prepotente, galera, eu já fui prepotente várias vezes. Eu achava que eu podia beber. Aí eu passei muito tempo, aí eu conseguia passar assim 1 mês, 2. Aí tinha uma hora que eu bebia um pouco mais, ficava muito doido de bebida, e aí ia pra droga de preferência, que eram as pesadas, né? Então, independente de qual droga, de qual substância vocês usem, mas é a mesma lógica, é a mesma coisa. Inclusive dos comportamentos. Muitas vezes o problema não está na droga em si, o problema está no comportamento que te leva para a droga. Se você parar de usar droga e se continuar com o comportamento, é uma coisa lógica que você vai voltar a usar droga. É lógico. O que você tem que curar aqui é o comportamento, são suas emoções.
Porque a emoção é que manda na nossa vida. A gente acha que é a razão. Não. A gente acha que é a razão. Porque se fosse a razão, não tinha ninguém fumando cigarro aqui. Porque racionalmente, todo mundo sabe que faz mal. Racionalmente. Mas a emoção, né? A nicotina ali faz com que você tenha aquela ansiedade e tudo mais. Então, muitas pessoas conseguem um emprego através da razão, porque foi aquele currículo, mas elas perdem um emprego por causa da emoção, porque elas não aguentam um grito, o chefe falou um pouquinho mais alto, ou ela chora, ou ela pede para sair, ou então é emoção. O nosso emocional está ligado diretamente com os nossos comportamentos. Se a gente não tem controle sobre o nosso emocional, qualquer raiva, tristeza ou alegria grande demais, a gente vai voltar a usar drogas. Então a gente tem que entender o nosso emocional. A gente tem que entender e buscar, né, através da humildade, através dessa busca do conhecimento, a busca da sabedoria, né, através da mudança total, né, através da mudança total de comportamento. Porque o pensamento tem aquela história, né, que também é clichê, mas é sempre bom a gente lembrar que o pensamento gera sentimento e o sentimento gera comportamento. Se eu tenho um pensamento, se eu fico pensando o tempo todo numa coisa, eu começo a me emocionar com aquilo. Ou eu tenho raiva, ou alegria, ou tristeza, alguma emoção eu vou sentir se eu ficar o tempo todo pensando. Se você ficar o tempo todo pensando no seu pai, qual o sentimento que vem? Aí começa a vir um sentimento. Se você começar a pensar na sua ex-mulher, qual o sentimento que vem? Começa a vir um sentimento. Então, pensamento você deve controlar, e para que você consiga controlar os sentimentos e para que a gente consiga controlar os nossos comportamentos, né? Porque é o comportamento, vou repetir aqui, comportamento, né, emocional é o que te vai usar droga. Você precisa curar, não é a questão de usar ou não usar, curar o que te leva a usar. Será que foi um trauma? Será que foi um abandono? Será que foi uma tristeza muito grande? Que está enraizado lá na tua infância, sabe? É isso que tem que ser curado. Aqui a gente está passando tempo sem usar, a gente está aqui numa abstinência, a gente está aqui longe, mas quando vocês saírem, será que vocês vão saber lidar com as emoções? Às vezes a pessoa está aqui no carro, passa uma pessoa cortando assim completamente errado, lhe corta no trânsito e ainda lhe xinga. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude se uma pessoa da sua família diz que vem lhe visitar e não vem? Será que você tem controle emocional? Porque do jeito que acontecer aqui, vai acontecer lá fora. Você vai ser frustrado lá fora. Você vai ter que saber lidar com a sua frustração. Porque se você não sabe lidar com a frustração, você vai acabar voltando a usar, né? Então, eu falei aqui durante meia hora, e aí eu quero deixar aberto para que a gente bote para fora, porque segundo a tradição, né, a cura vem pelo ouvir, né, e a doença sai pelo falar. Então a gente precisa falar, precisa... E assim, as pessoas que quiserem um atendimento, eu vou começar a atender na próxima quarta. Vou atender de 2 às 3 e de 4 às 5, né? Que aí dá para atender 2 pessoas na quarta-feira. Uma antes da reunião e uma depois da reunião, tá certo? Hoje não vai dar porque eu vou ter que ter um compromisso, eu não me programei. Mas a partir da próxima quarta dá pra gente atender numa boa. Aí os atendimentos são a gente vai lá pra salinha lá e é um atendimento com hipnose e técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística, tá bom? Então a gente vai abrir aqui, espero que vocês tenham gostado dessas poucas palavras aqui, mas a gente precisa realmente, pessoal, baixar a cabeça, ter humildade e buscar essa mudança. Como eu falei, a gente se alimenta do que a gente ouve, do que a gente vê. Vamos buscar ver coisas diferentes. Uma vez tava aqui, o cara disse, eu vou sair. E aí tava escutando ali Racionais e é o crime, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, aí eu fiquei pensando, como é que o cara... Pra onde é que esse cara vai quando sair daqui com esse monte de pensamento?
A gente está nos alimentando o tempo todo. O tempo todo. Se tem uma pessoa aqui na clínica que está falando besteira, que está falando do passado, está falando da época do uso, sai de perto. É o momento dela. Respeita, mas é o momento dela. Mas o teu momento é de ficar limpo. E a gente deixa os ouvidos limpos, deixa nossa visão limpa, deixa nosso coração limpo, para a gente ficar com o corpo limpo. Porque senão a gente vai estar só se enganando. Tá só passando o tempo aqui, sai, tá com o ouvido sujo, o olhar sujo, o coração sujo. Muitas vezes estômago sujo, só comendo porcaria. Porque tudo influencia no nosso funcionamento do cérebro. A alimentação que você come também influencia, certo? Então, próxima quarta eu trago outro assunto para falar. Talvez a gente continue aqui os 12 passos ou traga outro assunto. Mas vamos abrir aqui para a gente falar aí. Quem quer falar aí pode botar o dedo para frente, tá bom? Gratidão.